Olá, vestibulandos. Sou o professor Zenildo, professor de História, professor do curso Evolução. E nós, mais uma vez, vamos dar uma dica, vamos fazer uma rápida exposição de assuntos importantes para os vestibulares, né? E nessa nossa pegada, nós estamos direcionando nossas abordagens para a análise da história da Amazônia, principalmente, né, sobre os tópicos que mais caem em vestibulares. Então, vão lá no site do Evolução, no YouTube, e acompanhe, beleza? Então vamos lá para a nossa aula. Mas antes de tudo, inscrevam-se no nosso canal, curtam nossos vídeos, compartilhem, ativem as notificações e sigam a Evolução, né, o curso Evolução, nas redes sociais. E também, né, se quiserem me seguir, é só seguir lá o Recanto da História ou Zenildo Gato Alves, que é essa humilde pessoa, beleza? Bem, professor, que assunto nós vamos trabalhar hoje? O assunto que nós vamos trabalhar hoje é um assunto, como eu sempre falo, de deveras importância, né? Nós vamos trabalhar a Era Vargas na Amazônia, né? Por que é importante? Porque o Vargas é um grande estadista, desenvolveu uma série de políticas para o Brasil, mas quem não gosta do Vargas vai ter que estudar mesmo assim, porque é cobrado no vestibular. E não porque o Vargas, porque cai constantemente no vestibular. E no nosso caso, é uma carta marcada para o vestibular da UEA, né? Então, nossa aula de hoje, o nosso tema, envolve o governo Vargas na Amazônia, né? O primeiro governo Vargas, que vai de 1930 a 1945. E olha que coisa interessante, né? O Vargas, ele passa a desenvolver uma coisa que o Império Brasileiro não desenvolveu. Ele passa a desenvolver uma coisa que a República Velha não desenvolveu, que foram projetos de integração da Amazônia à política, à economia do Estado Nacional. A gente pode falar, sem medo de errar e de forma categórica, que antes do Vargas, quem criou projetos para a integração da Amazônia foram no período colonial. Foi o Sebastião José de Carvalho e Melo, Marquês de Pombal, lá entre 1750 e 1777. Então, imagine essa loucura. Desde 1777 até 1930, ou seja, durante aproximadamente, né, 170 anos, mais ou menos, né, nós vamos ver o seguinte, a carência de projetos para a economia da região. Mas vocês podem falar bem assim, mas professor, antes da Era Vargas, né, lá entre 1870, 1880 a 1913, como nós vimos na outra aula, teve o boom da economia da borracha, exatamente. Mas esse boom da economia da borracha não foi um projeto central, não foi um projeto do governo, não foi um projeto de Estado. A economia da borracha ela foi uma demanda internacional que aconteceu. E o que a gente vai ver? A gente vai ver que, como o mundo estava interessado, né, em comprar borracha para as indústrias europeias, dos Estados Unidos, o que a gente vai ver? Nós teremos o produto. Então, o desenvolvimento da economia da borracha não tem correlação com o projeto do Estado Nacional. Na verdade, foi uma necessidade internacional, beleza? Então, vamos lá. Então, a partir de 1930, o Vargas ele vai inaugurar, na nossa história, o que nós chamamos de grandes projetos para a Amazônia. Nesse período de 1930 a 45, né, o Vargas sai, aí depois ele volta lá em 1951, e depois do Vargas nós temos o governo dos militares na Amazônia, que é o nosso próximo assunto, que cai constantemente também, né? Então, se o Vargas ele inaugura uma nova fase, uma fase que o Estado brasileiro olha para a Amazônia, passa a desenvolver projetos de integração econômica da região, né, justamente para a ideia de quê? De ocupar regiões que o Vargas ele achava que eram regiões importantes, mas que eram afastadas do poder, né, do poder central. Então, o Vargas inaugura uma nova fase da história da Amazônia, que é essa fase de grandes projetos. E o que a gente estava vendo antes do Vargas assumir o poder? A gente viu a grande crise. Professor, o que é a grande crise? A grande crise foi aquele período de 1913
a 1930, no qual o poder central virou as costas para a Amazônia. Após a crise da borracha, quando a produção do Sudeste Asiático racionalizada, plantada, seringueiras, ultrapassou a produção daqui, e os investidores foram para lá, porque a produção era em larga escala e era mais barata, né, a Amazônia ficou literalmente a ver navios. O poder central não criou políticas para a região, porque na época quem mandava na política brasileira era a política do café com leite de São Paulo e Minas. E o interesse era basicamente o café. E a Amazônia ficou excluída. Então nós vamos ver que entre 1913 e 1930 são os políticos, os governantes do Amazonas e do Pará, que vão tentar criar políticas para dinamizar a economia da região. Por exemplo, nesse contexto, que nós vamos ver a vinda dos japoneses para a Amazônia, que vão introduzir a juta, a pimenta do reino, lá no Pará, que nós vamos ver os projetos, né, do Henry Ford, que vai ser Fordlândia, que vai ser Belterra, para plantar seringais, para abastecer as indústrias do Ford, né? Então foram tentativas do governo local do Amazonas, do governo local do Pará, em fazer essas parcerias com grupos estrangeiros, com países estrangeiros, para tentar dinamizar. Mas a coisa não foi muito para frente. Mas a partir de 1930 nós temos uma mudança. O Vargas ele assume a presidência após um golpe de Estado que nós chamamos de Revolução de 30. E ele passa a desenvolver uma série de políticas para as várias regiões do Brasil, não foi só para a Amazônia. Foi o Brasil como um todo. E a Amazônia, nesse contexto, ganha importância. E a gente pode dizer que as políticas desenvolvimentistas do Vargas, nesse período de 30 a 45, se dividem em dois momentos. O primeiro momento que a gente pode destacar, né, seria basicamente os anos de 1930 a 1939, né, que é uma política mais tímida, é uma política mais carente de investimento, porque a gente estava vivendo a crise ainda, as consequências da crise de 29, o Estado brasileiro estava se recuperando financeiramente, né? O Vargas viveu uma fase de instabilidade no governo provisório, né? 30 a 34, teve uma instabilidade também no governo constitucional, 30 e 37. Então, para a Amazônia, as políticas foram meio que acanhadas, né? E as políticas de integração da Amazônia estavam inseridas nessa ideia da marcha para o oeste. É necessário ocupar os espaços vazios, integrar regiões, não só a Amazônia, mas também o Centro-Oeste, né? Então, a marcha para o oeste é organizar projetos econômicos para dinamizar as economias regionais e possibilitar imigração para a região. E para a Amazônia, o que a gente vai ver nesse primeiro momento, né? Além de imigrações que o governo traz para a região, de pessoas, de famílias, o governo, a priori, ele investe na economia do extrativismo. Aí a borracha começa a ganhar um pouco de importância. No Amazonas, quem estava governando o Amazonas era o Álvaro Botelho Maia, né, que era basicamente, se lá nós tínhamos no Brasil, né, a Era Vargas, aqui no Amazonas nós temos a Era Álvaro Maia. Né? Então é uma política de investir no extrativismo. E, além disso, nós vamos ver também no investimento da juta. Né? A juta que os japoneses trouxeram para a região e deu um alívio um pouco para a economia. Então, essa primeira fase dos projetos de Vargas é uma coisa mais acanhada. Só que em 1939 nós temos uma mudança. Inicia em setembro a Segunda Guerra Mundial. O Japão domina o Sudeste Asiático, as regiões produtoras de borracha. O Vargas, no primeiro momento, se mantém neutro, não apoia os aliados, né, que é a França, a Inglaterra, né, os Estados Unidos e a União Soviética, e não vai apoiar, né, o eixo, que é a Itália, a Alemanha e o Japão. O Brasil vai optar pela neutralidade. Mas, em 1942, o Brasil acaba abraçando os aliados, assina uma série de tratados, acordo com os Estados Unidos, que genericamente chamamos de Acordo de Washington, e o governo brasileiro vai se comprometer em abastecer os aliados com matérias-primas.
E uma matéria-prima cobiçada que o Brasil tinha e os aliados queriam era a borracha. O Brasil se comprometeu em disponibilizar todo ano 5.000 toneladas de borracha. E para disponibilizar 5.000 toneladas de borracha era necessário o quê? Reiniciar a economia da borracha que tinha entrado em crise em 1913. O que as pessoas falam, e eu não gosto muito, mas se fala, né? O segundo ciclo da borracha. Então o governo americano ele investe pesado no Brasil e o Vargas cria uma série de infraestruturas para dinamizar a economia da Amazônia. Seringais são reativados, né? Por exemplo, aqui em Manaus, né, nós vamos ver a criação de um aeroporto, que é o aeroporto de Ponta Pelada, que foi o primeiro aeroporto de Manaus e foi construído a mando de Vargas, por exemplo. Né? Nós veremos também a criação de uma estrutura de saúde. Né? Mas, sem sombra de dúvidas, o que a gente destaca mesmo é, para a produção da borracha, aquilo que a gente chama de a Batalha da Borracha. Então, de uma forma bem resumida, bem objetiva, a Batalha da Borracha ela está inserida nessa parceria do governo brasileiro, né, governo Vargas, com os aliados, principalmente Estados Unidos, após os acordos de Washington, de 1942, no qual o Brasil deveria produzir 5.000 toneladas de borracha por ano para abastecer os aliados no contexto da Segunda Guerra Mundial. Então, nós vamos ver a criação de toda uma infraestrutura, mas é necessário seres humanos para extrair o látex da seringueira. Então, literalmente, o governo brasileiro organiza uma operação de guerra, né, para abastecer os Estados Unidos, os aliados. Então, organiza a operação e traz, né, trabalhadores para a região. E a Amazônia que é trabalhador? Qual é a região do Brasil que tem uma quantidade de trabalhadores ociosos passando dificuldade? O Nordeste. Então, a partir de 1942, nós vamos ver uma intensa vinda de nordestinos para a Amazônia, mais uma vez, porque eles vieram para a Amazônia no segundo ciclo, no primeiro ciclo da borracha. Né? Lembra da nossa aula? Lá a partir de 1888, eles vieram para cá, então eles vêm, né, nesse segundo ciclo. Só que agora eles vêm com o objetivo de produzir, né, como se fossem soldados. Se a gente está vivendo uma guerra na Europa, na Ásia, a Amazônia também. E a batalha era produzir borracha para os aliados. Né? Esses trabalhadores, esses seringueiros, eles serão chamados de soldados da borracha. Né? E como é que eles vêm? O governo ele cria um órgão, uma estrutura para agilizar o processo de vinda de imigração, que é o SENTA, né? Que é o Serviço Especial de Mobilização, né, de Trabalhadores para a Amazônia. Né? E provavelmente acredita-se, né, que vieram para a Amazônia entre 150.000 a 200.000 nordestinos. Né? Só que, isso é lamentável, era melhor eles terem ido para a Europa lutar. Porque dos 20.000 pracinhas que foram, 25.000, morreram menos de 500.000 na guerra. Acredita-se que mais de 20.000 soldados da borracha morreram nesse período aqui na região. Né? Morreram em decorrência de malária, morreram em decorrência, né, de febre amarela, morreram afogados, porque nossos rios são perigosos, né? E a maioria não sabe nadar, atacados por animais peçonhentos. Né? E a situação piorou a partir de 1945. Em 1945, né, nós vamos ver o fim da Segunda Guerra Mundial, o Sudeste Asiático volta a abastecer a Europa e os Estados Unidos, e nós vamos ver a queda do Vargas. Com a queda do Vargas, né, o novo governo que assume, que vai ser do presidente Dutra, ele literalmente vira as costas para a Amazônia. E é um abandono total dos soldados da borracha. E é nesse período de abandono que nós vamos ver a morte desses milhares de trabalhadores que vieram produzir. Mas, professor, mas o Vargas volta depois, não volta? Volta.
E ele volta em 1951 e volta com mais sede para implementar mais projetos para a Amazônia. Mas isso é um assunto para a próxima aula. Beleza, meus queridos? É isso. Eu espero que tenham gostado da dica. Foi um grande prazer. E agora nós vamos fazer aquilo que é gostoso. Nós vamos analisar as questões de vestibulares que envolvem o nosso assunto, beleza? E a primeira questão, né? Analise o excerto e a imagem. O programa do governo Marcha para o Oeste continha importantes aspectos simbólicos, pois nenhum presidente havia feito o mesmo trajeto de Vargas pelas regiões mais remotas do país. Olha, não sou eu que estou dizendo, não, é o texto, viu? Nenhum presidente. Né? Lançando o programa durante visitas em diversas localidades, incluindo o estado constituinte da Amazônia. O Vargas veio aqui à Amazônia, no Amazonas. Né? O primeiro movimento de ocupação e legitimação da área mais afastada estava sendo feito pelo próprio líder da nação, beleza? Cartazes publicados incentivando a marcha para o oeste. Em relação à Amazônia, o programa mencionado objetivava ali, ó, falou em Vargas para a Amazônia é integrar. Inclusive, os militares vão usar esse lema, né? Lá na frente. Integrar. Precisamos integrar para não entregar. Né? Então, é a integração econômica com a criação de núcleos de colonização nesse primeiro momento da marcha para o oeste. Né? Colonização, imigração de famílias. Né? Esse primeiro momento é antes da Segunda Guerra Mundial. Letra B, o entreguismo, pelo amor de Vargas. O entreguismo. O Vargas, o nacionalista, o estadista, vai entregar o quê? O entreguismo com o aumento de preço das multinacionais. Não. Né? As multinacionais vão ser muito tempo depois, no governo dos militares. Né? A consolidação da identidade nacional com a democracia varguista. Pelo amor de Vargas. Se tem duas coisas que não andam juntas, é democracia e Vargas. O Vargas era um ditador. Né? E ele deu um golpe de Estado em 1937. Ele já deu em 30, né? E em 37 ele deu um golpe nele mesmo, que foi o Estado Novo. Letra D, a valorização do indígena com inspiração no exemplo estadunidense. Né? Tudo bem que o Vargas vai criar políticas para o indígena, não é à toa que o Dia do Índio, que hoje é Dia dos Povos Indígenas, né? Foi criado pelo Vargas. Inclusive, 19 de abril, que é o Dia do Indígena, é aniversário do Vargas, viu? Vargas nasceu 19 de abril. Né? Letra E, o incentivo à ferrovia na Amazônia é brincadeira. Né? Esse negócio de estradas é lá na frente com o JK e os militares. Segunda questão. Esse foi o cartaz. Esse cartaz foi o primeiro elaborado pelo artista Jean-Pierre Chalubres para a campanha do Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, o SENTA, em 1943. A campanha refere-se à pretensão de quê? Aqui, mano, senta! A vinda de nordestino para produzir borracha no contexto da Batalha da Borracha. Né? É letra D. Suprir a demanda dos Estados Unidos e auxiliar os aliados a vencer a Segunda Guerra Mundial. Letra A. Arrecadar fundo para a Transamazônica é lá na década de 70 com os militares, né? Intensificar a produção da borracha e alterar o eixo político do país para derrubar Getúlio, quer dizer que é o Vargas que está se derrubando? Claro que não. Né? E o eixo político continua sendo o Sudeste. Substituir o café, não. O café era o nosso principal produto ainda, até a década de 1960. Criar emprego para nordestinos e amenizar a desigualdade entre as regiões brasileiras. Não está muito errado, não, né? Criar empregos de nordestinos, sim. Mas o objetivo mesmo é produzir borracha para os aliados na Segunda Guerra Mundial. Terceira questão. Com a queda de 97% das áreas produtoras asiáticas, né, mundo japoneses, os Estados Unidos, através do acordo com o governo brasileiro, desencadearam uma operação em larga escala na Amazônia, a Batalha da Borracha. Olha o Márcio Souza, né? E falando em Márcio Souza, um outro escritor amazonense, ontem, o Milton Ratum, né, virou imortal, entrou para a Academia, né, Brasileira de Letras. A Batalha da Borracha contou com, letra A, o controle do comércio exterior dos produtos pela empresa americana, não. Nós vamos organizar a produção. B,
O planejamento do Estado, o alocamento de mão de obra de regiões do semiárido para a Amazônia, sim. A vinda de nordestinos através do quê? Da Senta. É a letra B. A rede de produção local de gêneros alimentícios, não. Alimentício, não. Borracha, produzir borracha. A racionalização empresarial, não. Não se plantou seringueiras. Na verdade, se utilizou ainda os seringais naturais, né? Letra E, a extensão de leis trabalhistas seringueiros, não, né? Os seringueiros e os trabalhadores rurais, eles não terão acesso à CLT. A CLT vai ser só para trabalhador urbano, beleza? E, partindo para a quarta questão, aí, ó, é o cartaz sobre a Senta, né? E quando a gente fala no Senta, é Serviço Especial de Mobilização de Trabalhadores para a Amazônia, e no contexto da Batalha da Borracha, no contexto da Era Vargas, e vamos para o comando. Com base no cartaz, as ações programadas por esse serviço tiveram como principal objetivo, né? Letra A, ocupação militar, não, vinda de imigrantes trabalhadores para a região. Proteção dos trabalhadores rurais, não, porque a CLT ela não vai atender a demanda do trabalhador do campo, só do trabalhador urbano. Estímulo à imigração para exploração de recursos naturais estratégicos. E o recurso natural estratégico nesse período era a borracha. E letra D, demarcação de reservas florestais, né, associada à política de defesa ambiental. Isso é depois, né, já é a partir da década de 60. Beleza, meus queridos? É isso. Eu espero que vocês tenham gostado, né, da aula e da análise das questões. E eu vou me despedir de vocês. A gente se vê na próxima aula. Mas antes, mais uma vez, não custa lembrar. Inscreva-se no canal, curta o vídeo, compartilhe, ative as notificações e siga o Evolução nas redes e o professor aqui, o Zenildo Gato Alves. Valeu, meus queridos. Bom estudo. Muito obrigado.